Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem de saúde, principalmente. Bom, então estamos aqui na reta final do nosso curso de pedagogia, de uma maneira diferente, que ninguém imaginava, mas que aconteceu. E frente a essa nossa nova realidade, então, vamos gravar um vídeo, eu e a Lara, para falar um pouquinho do nosso trabalho final, do nosso TG, que na verdade se chama Projeto de Ensino em Educação. Então eu vou tentar falar um pouquinho assim de maneira objetiva, né, e prática para não ficar muito cansativo. Bom, então a gente escolheu o tema da educação infantil, que foi o lúdico. E o título do nosso paper ele acabou ficando assim: a contribuição do lúdico no desenvolvimento das crianças. Não tem como falar sobre educação infantil sem associar essa metodologia, que ela está mais que comprovada que é uma metodologia que funciona e ela é defendida já há algum tempo por alguns teóricos bem conhecidos por nós, como o Piaget, o Vygotsky, e ela também é reconhecida em documentos oficiais, como o RCNEI e a BNCC. E o lúdico, então, o que significa o lúdico? Ele significa jogo e, pedagogicamente falando, ele quer dizer aprender brincando, se divertindo. Afinal de contas, brincar é a essência das crianças, né? O jogo, a brincadeira também faz parte dessa essência. Então, cabe ao professor da educação infantil aceitar essa metodologia lúdica e fazer o melhor uso possível dela, sempre levando em consideração a faixa etária com que se está trabalhando. Bom, o lúdico, ele proporciona às crianças vivências e experiências que podem ajudar no seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. Ou seja, a infância e o lúdico na educação, eles são indissociáveis. Daí, então, a importância de se trabalhar o lúdico. Enquanto brinca, a criança ela convive com outras pessoas, e isso acaba ampliando o seu mundo. E ela pode se desenvolver tanto emocionalmente como socialmente. E nesse sentido envolve também, ela pode trabalhar também a afetividade, a imitação, a autonomia dela, e começa a compreender que, principalmente através dos jogos, das brincadeiras, né? Que às vezes a gente ganha e que às vezes a gente perde. E que é preciso saber trabalhar tanto a alegria, né? Quanto também a frustração. E a gente acaba percebendo que tem muitas crianças que elas não sabem trabalhar com a frustração. E é importante, desde cedo, compreender que vai fazer parte da nossa vida. Outra questão a se trabalhar também é o esperar a vez, que também é uma coisa difícil para elas compreender. Então, quanto antes começar a trabalhar com isso, melhor para elas ao longo da vida delas, né? Vai fazer muita diferença. E também aqui, fora o esperar a vez, sobre o brinquedo, né? O brinquedo, ele é considerado o companheiro da criança e ele também está aliado ao processo de aprendizagem, né? Porque envolve a questão do dividir, do emprestar, que também é muito difícil para as crianças aceitarem isso, né? E aos pouquinhos, dentro da sala de aula, o professor pode conseguir isso com elas, né? Dando o exemplo de outras crianças, elas vendo outras crianças fazer isso, também pode se tornar mais fácil para elas compreenderem, né? Bom, então, cabe ao professor estar sempre em busca dos melhores métodos para contribuir com esse desenvolvimento dessas crianças inseridas na educação infantil, pesquisar propostas, né? São inúmeras as propostas, inúmeras brincadeiras, inúmeras atividades que podem ser trabalhadas e buscando sempre a participação das famílias, né? Uma proposta interessante é que essas atividades elas podem ser realizadas tanto dentro da sala de aula quanto fora, em outros espaços, né? Ao ar livre,
numa caixa de areia, numa brinquedoteca, tanto numa brincadeira livre quanto numa brincadeira dirigida. Enfim, o lúdico, ele é um aliado, né, na educação infantil, ele é reconhecido e ele deve ser muito valorizado. Sua eficácia é reconhecida e é muito importante porque a educação infantil, ela é a base, ela é a referência para a criança, né? Porque é a primeira etapa das crianças na educação. Então, a gente tem que tratar a educação infantil com muito carinho, com muita responsabilidade, porque essa etapa, como eu disse, ela é a primeira, e é preciso, então, fazer com que fique na memória das crianças uma lembrança boa, uma lembrança feliz da educação infantil. Então, né, enfim, falar do lúdico seria basicamente isso, que a criança aprende brincando, as propostas são imensas e cabe ao professor saber fazer, e agora, em tempos de pandemia, né, também, não pode ser deixada de lado essa metodologia, inclusive agora é uma boa oportunidade de mostrar para os pais que é importante, que faz parte a criança brincar na escola, né? Que muitos pais acham que a criança vai para... Tem muitos que nem dizem creche, já dizem escolinha. Não, ela tem que ir lá e brincar. Ela vai aprender brincando. Seria isso. Boa noite, pessoal. Então, continuando a apresentação do nosso trabalho, o meu tema vai ser brinquedoteca e a importância do cantinho lúdico, né? O principal objetivo da brinquedoteca é possibilitar a evolução mental, psicológico, física e social da criança, né? Por meio do lúdico. É ali que a gente desenvolve novas brincadeiras, jogos, e a gente estimula o raciocínio lógico, a coordenação motora e a criatividade das crianças, né? Aonde a gente pode encontrar uma brinquedoteca? Brinquedoteca ela tem nas escolas, em hospitais e até na própria casa, né? Em casa, os pais eles podem participar da evolução cognitiva e motora da criança, né? Compreendendo o tempo, a limitação e o avanço do seu filho, né? E é claro, é um trabalho em conjunto com a escola, né? Com os professores, né? Então é um auxílio de ambos ali, né? Principalmente nesse tempo de pandemia, né? Os pais têm que passar mais tempo com seus filhos, eles veem como funciona o processo evolutivo do seu filho, né? Porque muitas das vezes na nossa realidade, os pais simplesmente colocavam o filho do portão para dentro nas escolas, né? Nos CIs. E, simplesmente o professor tem que se virar e ensinar, meu filho tem que sair daqui aprendendo, né? Tudo perfeito. E não é assim, né? A gente sabe que não é um trabalho em conjunto, os pais precisam incentivar, os pais precisam estar ajudando, né? No processo. Só que eu creio que isso foi bom, porque agora eles estão vendo como que é ensinar, o tempo que eles levam para aprender, tem uns que são mais devagar, outros são mais rápidos, né? E as limitações do seu filho, né? E até mesmo a paciência que todo professor tem que ter para ensinar, né? Então, assim, o bom é que os professores muitas vezes têm que se virar em fazer os brinquedos. Assim, eles começam a pegar a manha, digamos assim, né? Dos brinquedos que podem ajudar cada criança, né? Com cada dificuldade. E isso também pode ser repassado para os pais. E isso incentiva os pais a buscarem até eles próprios produzirem os brinquedos para os seus filhos, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? Eles têm auxílio dos professores e os professores têm auxílio dos pais para estarem trabalhando e repassando o material, né? Durante essa pandemia para as crianças, né? Para que elas não venham ter esse déficit de aprendizagem já logo tão cedo, né? A brinquedoteca em hospital, ela é mais para preservar, então, a saúde mental e principalmente emocional da criança, né? Porque ela já está num lugar que é mais pesado, são várias pessoas doentes, né? Não tem aquela alegria, não se pode brincar livremente, né? Então, a brinquedoteca dentro do hospital, ela é um espaço só para as crianças se sentirem felizes e relaxadas, né? No caso, elas esquecem da dor, né? Enquanto elas estão brincando, se divertindo. É triste, mas a gente vê a importância disso naquele lugar, né? Então lá, eu não creio que em todos os hospitais, mas em alguns tem os pedagogos, né? Alguém que é responsável por essa parte. Tem os psicólogos também, que eu creio que utilizam disso.
E lá, geralmente, as crianças brincam mais livremente, né? Acabam conhecendo os brinquedos por si só, acabam brincando de formas variadas, mas também descobrindo, né? Teve até o discurso de uma deputada que se chama Luísa Erundina, que ela discursou no seminário sobre brinquedoteca, e ela destacou o seguinte, e eu acho muito interessante, que é toda criança merece brincar e tem a necessidade de fazê-lo. Mas este direito está comprometido porque as crianças estão absorvendo compromissos que não condiz com suas idades, pois precisam trabalhar, estudar e conseguir notas altas, ou ainda são vistas como adultos em miniaturas. Enfim, a infância foi anulada. Realmente, hoje em dia a gente tem um acesso à informação muito grande, a gente tem muita informação, né? E a gente pode ver que as crianças parecem que estão crescendo mais ligeiro do que as de antigamente. Mas, na verdade, é porque a gente tem muito excesso de informação. Mas o conhecimento é pouco. Porque a gente tem tanta informação que a gente não consegue assimilar, né? E a gente parece que tem que se adaptar aos padrões, né? E seguir as expectativas das pessoas, né? Porque todas esperam que tu seja adulto, que tu vá trabalhar, né? Que tu vai estudar, que tu tem que conseguir nota alta, que tu tem que ser perfeito, né? E não é nesse estilo, né? Então, Cunha, ele destaca, né, que a função da brinquedoteca é simplesmente fazer as crianças felizes e esse é o objetivo mais importante, com certeza, né? Porque quando a gente aprende algo feliz é prazeroso e a gente nunca esquece. Então, eu creio que isso é tão importante para as crianças quanto para o professor, né? E isso é que permite a gente resgatar e vivenciar o lúdico, né? Que é a parte mais legal quando você se trabalha com crianças, né? Tanto numa pré-escola, no CI, quanto no ensino fundamental, né? Eu creio que tudo se aprende mais facilmente com o lúdico, né? Isso com certeza já foi comprovado, né? Até por essas pessoas que fizeram seminários e que estão escrevendo os livros, né? Então, Vygotsky, Piaget, eles também defendem essa ideia, né? E agora eu vou falar um pouquinho, mas uma coisa bem rápida, sobre o lúdico na alfabetização e no letramento, né? A gente teve foco mais na parte da educação infantil, mas há uma curiosidade de como que a gente pode fazer na alfabetização e no letramento, né? Então, é como eu disse antes, a experiência que a criança tem com o lúdico é muito mais prazerosa, eles aprendem mais rápido, né? E até mais fácil, né? Mas a criança, ela traz consigo, né, até o período dela ir para a escola, uma bagagem muito grande, né, de aprendizado. Porque ela conhece jogos, ela brinca em casa com os pais, ela sai a passeio, ela tem toda uma exploração visual, auditiva, né? E nesse processo de tu ensinar a criança a ler e a escrever, ela se depara com um mundo totalmente novo, né? São letras, números, frases, textos, é uma coisa muito nova, né? E pra gente motivar ela e acreditar na criança, até para que não se torne tão difícil, um bicho de 7 cabeças para ela aprender, a gente encaixa o lúdico ali dentro, né? Que são brincadeiras, que são poemas. Então, assim, a gente tem que tornar essa aprendizagem prazerosa e efetiva, né? Porque tem uma frase que eu acho muito legal que diz o seguinte: dê ao homem um peixe e ele se alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e ele se alimentará por toda a vida. De um autor desconhecido. Mas se vocês pararem para pensar, realmente, se você ensinar com prazer e a criança gostar de aprender, ela vai sempre aprender. Agora, se você ensinar uma coisa por cima, sem prazer, ela só vai comer aquilo que tu dá para ela não vai buscar mais, ela não quer aprender mais, né? Então, isso é muito interessante, né? Então, o papel do professor é aplicar estratégias de formas lúdicas, que seja através de brincadeiras, músicas, poesias, o envolvimento né, com a turma, né, entre os colegas, para a elaboração de atividades. E, claro, os jogos eles precisam estar no planejamento do professor e ele deve motivar os seus alunos na criação de novos jogos, né? Assim também desenvolvendo a criatividade, né?
Então, o professor ele também precisa estar atento às perguntas e soluções que os alunos elaboram através da ludicidade, né? Que se faz toda uma explicação de fácil compreensão, né? Materiais e métodos. Então, o que a gente usou para o nosso trabalho, né? A gente pegou o livro de metodologia científica, né? Que foi para a gente poder desenvolver todo o trabalho corretamente. A gente pesquisou na internet, livros, e a gente fez uma visita a uma brinquedoteca da APAE, que foi o que nos liberou no tempo de pandemia para visitar e conhecer. E lá a gente viu que eles produzem o próprio brinquedo. E foi muito interessante essa visita. Foi bem legal. Então a gente percebeu lá naquela brinquedoteca da APAE que a maioria dos brinquedos são os professores que próprio produzem, sabe? Para atender a cada criança, né? E eu achei isso muito legal, sabe? O trabalho, no nosso slide que tá, eu não sei, eu acho que tá com a professora ali. Se vocês tiverem acesso, a gente até postou algumas fotos no slide das crianças e da metodologia que eles usam para ensino, né? Através do lúdico ali. Eu achei bem bacana mesmo, assim, né? Então, isso ajudou a gente a escrever e a ver como é que funciona, né? E a nossa conclusão é que os argumentos apresentados até aqui, né, referente à utilização de jogos e brincadeiras como estratégia lúdica na educação, podemos considerar que metodologias de ensino diferenciadas apresentam resultados significativos no ensino-aprendizagem, né? E o incentivo é o maior aliado para o bom desenvolvimento dos alunos, né? E é necessário sempre se aprimorar, né? Com jogos e brincadeiras, né? Que o aprender ele se torne algo atrativo, né, e divertido, né, porque a criança ela aprende brincando, né. Então precisamos garantir que as crianças vivam e façam parte dessa sociedade como cidadãos ativos, né, respeitados e munidos do conhecimento, né. E é isso aí o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado e que isso acrescente na vida de vocês, que vocês sempre tenham sede de aprender mais e ser ponte de conhecimento, né, para as nossas crianças aí hoje em dia. Desejo sorte a todos e que vocês tenham muito sucesso. Um abraço!